Bem-vindas ao Entre Nós, esse espaço de conversa acolhedora sobre as dores e forças do universo feminino. A convidada de hoje é alguém muito especial em particular para mim, que eu tenho como uma irmã, a minha amiga Rafaela Torquato, que além de mãe, esposa, filha, nora, tia, é bacharel em Direito e corretora de imóveis. Hoje vamos falar sobre escolhas e julgamentos. Muitas mulheres, em algum momento da vida, decidem abrir mão do mercado de trabalho para se dedicar à família. E apesar dessa ser uma escolha cheia de propósito, e desafiadora, muitas vezes vem carregada de julgamentos e críticas, até mesmo pelo olhar, como se desmerecessem essa decisão. Rafa, em algum momento você já sentiu esse julgamento pela sua escolha? Infelizmente, Dai. Como você lida com isso? Em primeiro lugar, é sabendo que, para mim, essa é a melhor escolha. Como a minha família funciona melhor. Mas não é fácil, tá? Porque a gente se sacrifica. Não é fácil não ter independência financeira, você abrir mão disso, como eu abri. Mas o fato de estar aqui diariamente na minha casa, vendo a diferença que eu faço no meu lar e que ninguém pode fazer no meu lugar, ninguém pode ser mãe no meu lugar, esposa no meu lugar, e ninguém pode comandar a minha casa como eu. Então, vendo a diferença no dia a dia aqui em casa, é o que me faz seguir em frente, Isso sabe? fortalece. É o que me fortalece diante do julgamento e da desvalorização, porque eu vejo que as pessoas não valorizam quem está em casa. É como se eu estivesse aqui de pernas pro ar sem fazer nada. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque muita gente tem a ideia de que quem toma essa decisão, como eu já disse, é uma decisão desafiadora, apesar de ser uma decisão muito bonita também, Obrigada. mas sofre muito esse julgamento, porque é como se a pessoa que escolheu ficar em casa, ela fosse uma pessoa fútil. E quem lhe conhece, eu lhe conheço muito bem, eu sei que de fútil você não tem nada. E a gente vê o quanto você, eu vi o quanto você era muito boa profissional no que fazia, e o quanto você se destacava, e eu também vi que foi um dilema para você, apesar de se dedicar à família ser um valor muito forte para você, eu vi que isso foi um conflito. Não foi fácil. Por quê? Porque eu também gostava de trabalhar, eu não vou dizer que eu não gostava. E o trabalho que eu me encontrei foi justamente no ramo imobiliário. Eu sou formada em Direito, mas eu não queria advogar. Por alguns momentos fiquei um pouquinho fora, e por questões pessoais. E quando eu me encontrei com a corretagem, eu me apaixonei, eu me encantei do melhor ao pior da profissão, porque é uma profissão que paga bem, que a gente é bem remunerado, mas que exige tudo da gente, ainda mais hoje em dia nessa era digital, porque querem que a gente esteja a toda hora trabalhando, mostrando que está fechando venda, alugando apartamento. É um trabalho que está comigo a toda hora, se eu estiver trabalhando ativamente, é de domingo a domingo, porque justamente no momento de lazer é onde as famílias têm tempo para ver os imóveis. É verdade. Então, isso, na época que eu estava trabalhando, me tirava da minha família. Eu deixava de almoçar com meu filho, deixava de ter uma tarde com o meu marido, com a minha família, porque tinha que mostrar imóvel. Quando eu chegava em casa, era cansada, estressada. E a conta não batia, de fato. Mas, por outro lado, você era muito valorizada, Era. porque você mostrava que estava trabalhando, e essa produtividade é muito romantizada. E era muito elogiado. Nossa, nessa época, as pessoas me olhavam com um olhar de admiração. Rafa, parabéns, sucesso. Porque você chegou num ponto, né? Hoje em dia as pessoas acham que sucesso é dinheiro e títulos. E é isso que estão romantizando. É por isso que o excesso de trabalho e de produtividade é tão romantizado. Agora a gente não pode romantizar a maternidade. Não pode, porque a mulher que faz isso é atacada como se mostrar o lado bom da maternidade e anulasse os desafios, que são muitos. São. E esse é o ponto, outro ponto importante. Não é porque a gente só fala o lado bom, porque eu particularmente jamais, é de mim, é da minha personalidade. Eu não sinto necessidade de falar os meus desafios como mãe. Até porque quem está de fora e não é meu amigo íntimo, não vai me ajudar, não tem por que saber dos meus desafios diários com o Rafaelzinho. Então eu faço o quê? Eu faço o que eu gosto, e é de coração. Eu mostro o melhor lado, o lado bom, que para mim são vários. A maternidade, para mim, meu Deus, eu não consigo descrever, por mais que eu tente, porque eu renasci, eu aprendo todos os dias com meu filho. Eu sei que as pessoas falam sobre ensinar, mas eu me permito aprender, e a maternidade me transformou de uma forma que eu não consigo descrever. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. Eu conheço a Rafaela há 12, 13 anos e sempre falo para ela, isso não é porque a gente está aqui, que a sua evolução é algo assim admirável, porque você se percebe, você percebe suas falhas e você não só se percebe, você trabalha para melhorá-las. Eu tento realmente melhorar, de verdade, e por eles. Rafa, a gente já falou que você era muito valorizada, elogiada quando estava trabalhando. Qual foi o ponto que lhe fez decidir abrir mão desse mercado de trabalho e do reconhecimento e do dinheiro que vem junto com ele? E que, por sinal, eu ganhava muito bem. Eu estou contando isso não para contar vantagem, mas para as pessoas saberem que não foi fácil abrir mão disso. Não foi. Mas eu não me sentia feliz vivendo a vida e a rotina que eu estava vivendo. Porque se eu dissesse que eu estava dando conta de tudo, eu estaria mentindo. Porque eu não dava. Ninguém dá. Pois é. Então, eu trabalhava muito. É um trabalho muito estressante. E, às vezes, mesmo eu em casa, mas pelo fato de estar no celular trabalhando, porque para um corretor o celular é o principal meio de trabalho,
E Rafaelzinho, meu filho, chegava, mamãe, isso aqui, meu filho agora não. Um cliente ligava, ele, mamãe, mamãe, e eu precisava. E eu me estressava com meu filho sem necessidade. Eu era rude, às vezes eu era grosseira, depois eu me sentia a pior mãe do mundo. Eu não tinha paciência para o meu marido, eu não tinha paciência para nada. Eu me sentia esgotada, física e emocionalmente, todos os dias. E eu me sentia assim, eu nem era boa do jeito que eu queria na corretagem, porque eu sei o trabalho que eu prestava, e eu sei que era de excelência, porque eu não queria quantidade, eu queria qualidade. E quem era meu cliente me indicava depois. E isso para mim era sinônimo de que meu trabalho realmente era bom. Mas eu não estava sendo tão boa quanto eu queria, porque eu sabia que eu podia ter mais dinheiro, que eu podia ter mais clientes, mas para isso eu ia ter que abrir mão da minha família. E eu não consigo abrir mão disso. Para você, né? É o valor mais forte que eu tenho, Dai, para mim. E quem lhe conhece sabe, né? Mesmo quem lhe conhece superficialmente entende que a família é um valor muito forte para você. E daí a importância da gente conhecer os nossos valores, porque quando a gente conhece os nossos valores e a gente trabalha alinhada com eles, a gente diminui o sentimento de frustração. Porque você trabalhava, ganhava dinheiro, era reconhecida, mas quando chegava no final do dia estava frustrada e se sentindo culpada, porque a conta não fecha, a gente que é mãe, é um sentimento de culpa eterno. E você não se sentia realizada, mesmo dando o seu melhor. Aí a sociedade também, ela cobra que a gente seja excelente profissional, mãe, esposa e ao mesmo tempo esteja impecável. Linda e arrumada, né? Porque senão você não está cuidando de você, não está se amando. Então, de todas as formas, independente da escolha que a gente faça, a gente vai ser cobrada e julgada. E, infelizmente, isso acontece principalmente por outras mulheres, que, assim como nós, passam por dificuldades diferentes, mas são dificuldades. São justamente elas que, em grande parte, cobram, julgam e massacram. É o mais triste. É o mais triste. E é por isso que a gente está aqui nesse lugar hoje, para fomentar essa cultura de mulheres que apoiam, que incentivam e que elevam outras mulheres. Porque, independente da escolha que façamos, ela tem valor. Se é uma pessoa que cuida da casa, porque não é só da casa, quem cuida da casa já cuida de muita coisa. E se é uma pessoa que só trabalha fora, que também não é só trabalhar fora, quem também trabalha fora enfrenta uma demanda exaustiva, todas as escolhas têm valor. E que a gente fomente esse respeito mútuo, que é muito importante. Importante, Dai. E ao valorizar uma escolha, a gente não precisa desvalorizar a outra, de forma nenhuma. Graças a Deus eu posso, eu tenho poder de escolha e eu escolhi estar na minha casa, cuidando da minha família, cuidando do nosso lar e estando aqui no dia a dia, cuidando das coisas nos detalhes. Mas eu sei que tem mulheres que gostariam de fazer isso e que não podem. Exato. E eu sei que para elas não é fácil, sabe? O que eu preciso, o que eu acho que as pessoas precisam entender é que pra gente que está aqui e pode escolher e escolhe também não é fácil. E justamente por causa dos outros que julgam, que a gente sente que desmerece, acaba querendo desmerecer a gente. Pra mim que não trabalho e estou em casa cuidando do meu filho, eu não estou sendo útil. São utilidades diferentes. Com valores diferentes. E Rafa, a gente sabe que quem fica em casa, quem decide ficar em casa e cuidar, administrar o lar e a família, não tem o reconhecimento que deveria. Não. O que você faz e como você se motiva para se manter dando o seu melhor, sabendo que você não vai receber um valor ao final do mês para validar o seu trabalho, você não vai receber aplausos e que você não vai receber palavras de incentivo. Não. Dá, em primeiro lugar, Deus. Porque a maternidade me aproximou ainda mais de Deus. A minha relação com Deus é muito direta. Quando eu acordo, eu agradeço a Deus todos os dias. Quando eu vou dormir, eu agradeço. E eu tenho intimidade direta com Ele. E a maternidade reforçou a minha fé. Rafael me fez ter ainda mais fé em Deus. Rafael me fez ficar mais próxima. Rafael me fez enxergar o mundo de uma forma muito melhor, com mais esperança, com mais luz, com tudo. E ao poder ver o meu filho todos os dias, aprender com ele, são detalhes que não dá para enumerar. Então, quando eu vejo meu filho bem, e eu sei que é porque eu estou aqui, quando eu vejo meu filho sendo seguro de si, sem inseguranças, sem carências, Rafael é uma criança que ele tem a minha personalidade, é falante, desenvolto, é seguro de si, não é carente, não precisa da validação dos outros, nem do amor dos outros, porque tudo isso ele tem aqui, todos os dias. Então, isso me motiva. Isso me motiva. É isso que me motiva. Se o resto não reconhece, não tem problema, porque eu sei que Deus está reconhecendo. Perfeito. E é isso, quando a gente faz escolhas alinhadas aos nossos valores, a gente fica em paz com tudo que vem, né? Tudo que isso traz. Me conta aqui nos comentários se você é essa mulher que já recebeu esse olhar pesado de crítica pelas suas escolhas, ou se até mesmo você foi essa mulher em algum momento, porque em algum momento a gente costuma, infelizmente, a gente acaba julgar outras mulheres. Mas nunca é tarde para a gente reconhecer que isso é errado e a gente mudar de posicionamento, mudar a postura e começar a elevar outras mulheres, porque num ambiente de crescimento mútuo, de ajuda mútua, a gente só se fortalece. Posso te dar um abraço? Deve, minha amiga. Obrigada. Tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você também. Que bom que a gente está escolhendo todos os dias melhorar, ser alguém melhor para a gente e para os nossos. Amém. Amém. Beijo, até o próximo episódio. Tchau.